Será que é possível você trabalhar com um projeto de software e não se sobrecarregar ou não sobrecarregar a sua equipe? Se você está vendo o título desse conteúdo aqui, né, como evitar sobrecarga de equipes em projeto de software, provavelmente você acredita que eu vou falar como fazer isso. Apesar de eu ter começado com a pergunta. E eu comecei com a pergunta porque, apesar de sim existir uma forma de evitar a sobrecarga, essa forma não é óbvia, tá? Então eu gostaria realmente que você ficasse comigo até o final desse vídeo. Eu pretendo ser direto ao ponto aqui. Eu trouxe até artigos científicos para te mostrar a gravidade da sobrecarga, então eu vou trazer para você o porquê eu acredito que, por exemplo, a agilidade mal implantada gera sobrecarga, mas eu vou falar isso mais pro final, mas eu quero que você fique durante todo esse vídeo para entender que é possível evitar sobrecarga, é muito difícil e a solução não é óbvia, tá? Então, se você tá chegando aqui nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você a se tornar um gestor de software altamente produtivo. Então, se você quer mais conteúdos que vão ajudar você a chegar nesse objetivo, então é só se inscrever aqui nesse canal. E olha só, o seu like é muito importante, tá? Então já vou dizendo desde agora, porque muitas pessoas assistem e não deixam like, ou assistem e não se inscrevem, então eu tô realmente aqui fortalecendo meu pedido, porque se você gostar desse conteúdo, deixe seu like aqui, e mais ainda, se você por algum instante considerar que virou alguma chave aí, trouxe um ensinamento bacana, eu realmente quero ver o seu comentário, deixe aqui o seu comentário se você achou legal, se você se inspirou, o que mais, digamos assim, tocou aí a sua percepção sobre o quanto esse tema é importante, porque a principal motivação para esse conteúdo foi uma coisa que aconteceu comigo nessa semana, né? Então, entrando já no conteúdo, eu sempre trago aqui a motivação, depois eu passo lá por contexto, benefícios e como. Então, a motivação é que na última segunda-feira, né? Então, estou gravando esse vídeo aqui quarta-feira, 18/6, eu fiz uma sessão estratégica com uma pessoa que se inscreveu nas nossas lives semanais. Então, se você quer se inscrever nessas lives fechadas aí que eu faço exclusivo para inscritos semanalmente, é só entrar em agostinhos.com/lives e se inscrever. Eu vou deixar o link, vários links, né, aqui na descrição desse vídeo para você ver as várias formas da gente te ajudar. Mas para não demorar muito nesse tema, eu fiz uma sessão estratégica com uma pessoa que se inscreveu e preencheu lá um formulário de diagnóstico. E olha o que ela falou. A gente diagnosticou lá vários problemas na produtividade dos projetos do software dela. E ela falou, dentre os vários problemas, tô resumindo aqui, tá? Porque é um diagnóstico bem profundo, né? Então você pode ter acesso a esse diagnóstico, dependendo do conteúdo que você colocar lá no formulário. Mas ela falou o seguinte, olha, eu tenho uma equipe sobrecarregada e desmotivada. Ela, inclusive, estava sobrecarregada e desmotivada. Nós percebemos ali, por vários fatores, que existia baixa maturidade de gestão de projetos, das lideranças dentro da empresa e das equipes de projeto de software dela. E essa maturidade de gestão de projetos, aparentemente não existia um caminho. Assim, eu não sei como que eu faço para que os meus diretores, por exemplo, se tenham mais maturidade de gestão de projetos, eu tenha os meus líderes ali de projetos, sejam pessoas que gerenciam projetos melhor, né? Então tinha baixa maturidade lá por N fatores. E aí, o terceiro ponto, que é o que mais me chamou a atenção, e que eu até tentei conversar com ela para explicar por que uma ferramenta especificamente não ia resolver o caso dela, mas ela falou o seguinte, ó. Agostinho, eu gostaria que você me falasse uma ferramenta que eu vou usar, que vai me fazer, por exemplo, hoje, sair de um cenário que eu gasto, sei lá, 10 horas por dia trabalhando e vou gastar 6, 7. E aí eu falei assim, olha, dentro do nosso programa de formação, que é o GHS, nós ensinamos algumas ferramentas. Então, dei lá o exemplo das ferramentas, né? Ferramentas de BPMS para mapear fluxo, ferramentas genéricas de 365, inteligência artificial para projeto de software, dei um contexto. Mas eu falei assim, olha, não são as ferramentas que vão fazer você trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa, por exemplo, trabalhar menos e continuar com o mesmo nível de produtividade, digamos assim. Eu até dei alguns exemplos, falei assim, olha, existem alunos nossos, então deu o caso do GC, mandei até o depoimento, que ele falou assim, olha, com o gestão de software, eu consegui estimar, né, então ele trabalha numa empresa que faz projetos para fora, consegui estimar projetos de tecnologia 2 vezes mais rápido e cobrar 3 vezes o preço. Para mim, isso é um grande ganho de produtividade, uma prova disso. Se você quiser conhecer o caso do GCE, entre na playlist de depoimentos do GHS e veja lá. Mas não é garantia, entendeu? Eu não conheço, assim, com muita profundidade, né? Por mais que ali na sessão de diagnóstico a gente consiga aprofundar um pouco, eu não conheço com muita profundidade o seu contexto para falar, olha, realmente, o GHS você vai sair, com o GHS você vai sair de um trabalho de 10 horas por dia e vai para 7, 6. Porque depende de uma série de fatores, depende principalmente do desenvolvimento de competência, que é o que eu vou tratar com você nesse vídeo. E eu espero que ajude essa pessoa, caso ela assista, mas você também, né? Se você vê que faz sentido, deixe seu comentário aí, deixe seu like, é muito importante, tá bom? Então, a principal motivação para esse conteúdo hoje é essa, né? Eu sempre tento trazer alguma coisa assim do que aconteceu na semana comigo, né? Então, se for ver, por exemplo, o vídeo da semana passada,
eu trouxe ali sobre a série Som na Faixa, que eu tinha assistido recentemente com a minha esposa, enfim, eu sempre trago uma coisa contextual, relevante ali, que tá acontecendo comigo na semana. Se você já percebeu, eu faço 2 vídeos por semana, né? Um que sai na quarta e outro que sai na sexta, que é a gravação da live de quinta. Então, o da quarta-feira, normalmente é uma coisa contextual. E isso foi, assim, um contextual muito forte, entendeu? Eu vi, nossa, essa pessoa tem 7 anos liderando projeto de software, tem problemas de competência em gestão de projetos e acha que uma ferramenta vai fazer ela trabalhar menos. Então, pra mim, é um grande problema de visão, entendeu? Então, eu acho que esse conteúdo aqui pode ajudar ela e pode ajudar outras pessoas que talvez acreditem em uma ferramenta milagrosa, né? Então, esse que é o ponto. Beleza? Um outro ponto é que muitos alunos não estudam o GHS, por exemplo, que é o meu método, e eu vejo, digamos assim, muitas pessoas que eu convivo, eu deveria estudar mais, não estudo, né? Pois afirmam que não tem tempo. Então, assim, os que estudam, aplicam e simplesmente participam das sessões de mentoria e acompanhamento são os alunos exemplares, e os que não estudam é porque eles têm uma cegueira, que eu acho que também pode ajudar eles. Vou até mandar na comunidade, falar assim, ó, pessoal, porque a gente tem uma comunidade fechada dos alunos, eu mando lá os conteúdos e falo, esse aqui é pra vocês que sabem que deveriam estudar mais, participar das sessões de mentoria e não participam, talvez ajude, né? Então, isso é um problema comum, né, gente? É você contar a mentira pra você mesmo de que você não faz algo porque você não tem tempo, né? Então, existe toda uma ilusão do que é o tempo e tal, não vou entrar nessa discussão filosófica, mas é porque você se sobrecarregou de alguma forma e não tá conseguindo priorizar o que você sabe que é importante. Outro ponto, muitas pessoas que pedem dicas, me pedem, né, dicas sobre organização e produtividade pessoal. E aí, eu vou mostrar aqui esse mapa mental, que é um roteiro, né, que eu preparei aqui para esse vídeo, que você vai poder ter acesso se você responder o NPS desse conteúdo que eu vou deixar aqui embaixo, que vai levar você para um vídeo complementar, que é esse aqui, ó. Como ser um gestor de software altamente produtivo com agenda vazia. Então, no vídeo complementar desse vídeo aqui, você vai ter acesso a esse mapa mental que tem o conteúdo complementar desse outro. Então, assim, esse outro vídeo, ele complementa bastante isso que eu tô fazendo. Esse é um conteúdo bem aprofundado, né? Esse aqui, de quase 40 minutos, sobre uma série de coisas, né? Eu falo ali, poxa, a diferença do que é agenda vazia, etc. Eu não vou entrar no mérito aqui desse vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo e o objetivo não é esse. Mas eu mostro, assim, por que uma agenda vazia pode te levar a altos níveis de produtividade se você tiver a visão correta sobre o que significa isso, tá? Então, muitas pessoas me pedem dicas, como que você faz para organizar sua agenda, fazer um monte de coisa, etc. E esse vídeo aqui eu acho que responde bastante. E esse aqui, né, especialmente, complementa esse, eu acho que pode ajudar. E um outro ponto é, quando eu vi esse problema com essa seguidora, eu falei assim, olha, eu vou fazer uma enquete, uma série de enquetes lá nos stories do Instagram, então se você quiser me seguir no Instagram também, eu acho que eu tenho uma relação de amor e ódio com o Instagram, sabe? Tipo, uma plataforma que você solta o conteúdo, ele entrega por, sei lá, poucas horas, e não entrega para seguidor, vídeo especialmente, né, post estáticos assim, e o conteúdo evapora, né, diferente do YouTube, porque o YouTube, eu solto o vídeo aqui, ele continua entregando por muito tempo, então eu particularmente gosto muito mais de produzir conteúdo pro YouTube, porque eu tenho mais liberdade para trazer um conteúdo profundo, eu acho que é melhor para minha audiência, mas o YouTube ele não tem algumas características, tipo, eu quero fazer uma série de sequências ali no Stories com as pessoas que veem o meu Stories são mais próximas, entendeu? Então por isso que eu preciso usar as duas plataformas, mas saiba, você quer aprender de verdade comigo, o primeiro caminho é o YouTube. E você quer se relacionar comigo? Beleza, vai lá pro Instagram, participa das enquetes, é muito bacana, mas se você quer de fato que eu te ajude a ser um gestor de software altamente produtivo, aí é meu programa de formação, vou deixar o link aqui embaixo, entra lá, agostinho.com/links, como ser um gestor de software altamente produtivo, então você vai ver que tem a sua oportunidade. Se você terá dúvida se é para você, vai lá e pede uma sessão estratégica. Mas, voltando ao ponto, né? No Instagram, o que eu fiz? Eu fiz algumas enquetes, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Eu falei que ia soltar as enquetes, então veja só. Eu falei assim, ontem eu tava conversando com uma seguidora, por que eu fiz essa enquete? Só um parênteses. Porque eu queria saber, olha, eu vi esse grande problema acontecendo com ela. Já aconteceu comigo também. Várias pessoas me pedem conteúdo sobre isso. Eu já fiz conteúdo sobre isso, mas, assim, parece que é um tema inesgotável, entendeu? Se você prestar atenção, qual que é, digamos assim, a transformação que eu ajudo as pessoas a criarem na vida delas? Serem gestores de software altamente produtivos. Então, para mim, produtividade é uma palavra central. Eu fiz engenharia de produção. Eu sou focado em produtividade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E nesse outro vídeo que eu comentei, eu falo o que é produtividade, né? Não é só fazer mais com menos, né? Ganhar mais dinheiro, é uma série de coisas, mas enfim. Eu falei, olha, será que as pessoas se sentem sobrecarregadas? Porque uma coisa é o problema da agenda cheia, e naquele outro vídeo eu falo sobre isso. Nesse aqui é sobrecarga, né? Então eu quero aprofundar mais sobre sobrecarga. E eu fui ver com as pessoas, olha, considera sobrecarga no trabalho um desafio? 86% responderam que sim. Não são todas as pessoas que participam das enquetes, né? Eu fico até meio puto com isso, porque, você fica só de sanguessuga aí, olhando as enquetes, então custa nada pra você, vai lá e dá um sim, participa da enquete, isso é muito importante, né? Principalmente se você chegou lá e olhou o Stories. Esse tipo de interação me ajuda a fazer coisas que geram valor pra você, tá? Então me ajuda participando das enquetes quando eu faço elas no Stories. E deixa o seu comentário aqui também se esse conteúdo te ajudou, lembra disso, hein? Deixa o seu like, tá esquecendo do like, né, seu malandro? Então olha só, consideram sobrecarga um trabalho um desafio? Sim, consideram. Então todo mundo que participou, pelo menos, diz que é desafiador isso. Olha só, quantas horas em média você trabalha profissionalmente por semana?
Ninguém trabalha até 40, né, gente? Até 40 é só herdeiro, assim. Pô, até 20 eu vi ali, vai que existe um vida ganha ali que trabalha um pouquinho, enfim. Brincadeiras à parte. Mas mais de 40, quase todo mundo. E muito mais de 40, você vê que, assim, ficou uma briga boa ali, né? Então, a maioria das pessoas trabalha mais de 40 e, assim, é normal, né? A gente trabalha com tecnologia, mais de 40 é normal. É comum, né? Normal que segue uma norma, enfim. Você tem metas claras para sua vida, por exemplo? Metas de saúde, metas familiares, financeiras, profissionais, lazer, etc? Olha só, não. A maioria não tem. Então veja, aí já começa a reflexão e onde eu quero chegar e que eu não consigo fazer uma sequência de 1000 stories para aprofundar com vocês após as enquetes, por isso que o YouTube é tão necessário. Então olha só, se a maioria não tem metas, mas todos trabalham mais de 40 horas, aonde você quer chegar? Entendeu? Então assim, você tá com sobrecarga, e eu vou explicar assim, a diferença de sobrecarga e um outro conceito importante, mas essa sua carga de trabalho não vai contribuir com suas metas. Entendeu? Então aqui começa um ponto. E aquele outro vídeo lá que eu mostrei, da agenda vazia, vai te ajudar bastante nisso. E aí um outro ponto aqui, que eu quis mapear, né? Que olha só, você acredita que as horas semanais dedicadas à sua profissão estão deixando você cada vez mais próximo das suas metas? E aí, como eu já sabia que a maioria das pessoas ia ter metas claras, eu falei assim, ainda que você não tenha formalizado elas, entendeu? Então assim, eu não formalizei minhas metas, por exemplo, conforme eu ensino lá naquele outro vídeo. Mas eu acho que as horas semanais dedicadas, elas me deixam mais próximo das metas. Então, poxa, mais do que 50% disse que sim, 30% falou pode melhorar e teve uma quantidade que falou que não, não. Eu trabalho pra caramba, não tenho meta e o meu trabalho não me aproxima das metas ainda que eu não tenha definido. Então você veja assim, pelo menos as pessoas que participaram indicaram pra mim, né, pelo menos mostraram que isso é um problema grave. E eu acho que pode te ajudar, beleza? E pra gente fechar essa parte de motivação do conteúdo, eu quero dizer assim que eu já me sobrecarreguei várias vezes, né? E por ser empreendedor, eu tenho que tomar cuidado, constante, pra não retornar esse comportamento. Não é uma coisa, digamos assim, nossa, tô fazendo esse vídeo pra você porque eu sou um cara totalmente, digamos assim, vida mansa. Não, não me sobrecarrego, eu só trabalho ali o necessário e minha vida é tranquila, eu estou sem estresse. Não, gente, eu trabalho com um projeto de software. É praticamente impossível você ter uma vida mansa, tranquila e tal. Não dá, gente. É estresse, nossa, é loucura, tá? Então, eu já me sobrecarreguei várias vezes. E quando você é empresário, você sabe, tudo depende de você. Assim, digamos, como você é a liderança máxima dentro de uma empresa. Ou até mesmo quando você está dando consultoria, por exemplo, como eu tenho empresas que eu dou consultoria, tenho alunos que eu preciso mentorar e tenho uma empresa de infoprodutos, né? Então eu tenho que vender infoproduto, garantir que as pessoas estão fazendo. Alguns eu mentoro, outros eu, digamos assim, dou mentoria para consultoria para a empresa. Então, assim, é uma série de coisas que você precisa se entregar ao máximo. E nessa de se entregar ao máximo, se eu não tomar cuidado, eu vou entrar nessa de me destruir e me sobrecarregar. Então eu tô trazendo isso pra você por quê? E aí é uma coisa bem pessoal que eu tô abrindo nesse vídeo mesmo, tá? Que eu fiz anos de psicoterapia pra não me livrar totalmente desse comportamento. Então eu vou até mandar pro Afro, meu psicólogo, pra ele ver esse vídeo, né? Se você quiser dar um feedback aí, Afro, se gostou ou não, vai ser bacana. Mas qual que é a minha visão? A psicoterapia, que eu fiz durante anos pra resolver esse problema, esse workaholic, ela não, digamos assim, matou esse monstrinho da vontade de ser workaholic e me destruiu lá dentro. Ela só deixou ele, tipo assim, olha, eu sei que você tá aí, tá? Eu sei que você tá aí, mas fica, digamos assim, na jaula, entendeu? Então, assim, eu hoje consigo deixar ele na jaula e consigo olhar pra ele, às vezes, quando ele, digamos assim, tenta gritar mais alto. Entende? Então não é que eu me livrei totalmente do problema. Hoje eu sei que ele existe e consigo controlar ele de alguma forma. Eu não sei, sabe? Eu não sei se esse monstrinho vai morrer ou se, sei lá, eu simplesmente vou sempre ter que ficar olhando pra ele e deixando ele, ó, fica de boa aí, cara, fica de boa aí, fica controlado, entendeu? Então, essa é a minha relação com esse termo workaholic, tá? Então é uma coisa assim que, por ser empreendedor, é muito, como que eu posso dizer? Pra mim, é muito desafiador não me entregar pra esse monstro, tá? Então, eu precisei de psicoterapia, yoga, meditação, livros, uma série de coisas, bagagem espiritual, eu sou espírita kardecista, pra entender que isso pode ser nocivo, beleza? E eu não sei, infelizmente, assim, qual que é a sua bagagem, o que te levou a isso, caso você tenha se deparado com esse contexto, mas eu espero que esse conteúdo te ajude, tá bom? Então vamos lá. Então, pra gente passar pelo contexto, eu quero que você entenda o seguinte: o que é a sobrecarga de equipes que trabalham em projeto de software? A sobrecarga é demanda de trabalho, demanda de horas de trabalho em determinado período, que é duas coisas. Ó, vou até mostrar um mapa mental para ficar bem claro para você. Sobrecarga é demanda de horas de trabalho em determinado período, que é insuficiente para as metas dos projetos alcançarem seus benefícios conforme um business case.
Então, se a equipe está trabalhando em um determinado período e essas horas são insuficientes para que o projeto alcance os benefícios dele, a equipe está sobrecarregada, está trabalhando muito e não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes vai entregar o produto técnico, mas se vai gerar benefício ou não, ninguém sabe. Isso aqui é muito comum. São poucos os projetos que são business case, claro. Isso é a minha experiência. Vendo empresas gigantescas de tecnologia, vendo alunos, pessoas que reclamam disso. Tá? E um outro ponto é, se a demanda de trabalho não vai entregar o business case, ela for nociva para a saúde mental dos indivíduos, é uma sobrecarga, entendeu? Então, pela minha concepção, a sua equipe está sobrecarregada se as horas de trabalho não entregam um business case, não vai ser suficiente para entregar os benefícios conforme aquele prazo, e a saúde mental das pessoas está comprometida. Então, você precisa atuar em duas áreas, certo? Assim, por mais que a gente esteja ainda no contexto, eu já estou te dando uma visão. Olha, cria um business case bem claro, uma concepção bem feita. Né? Eu posso te ensinar a fazer isso. Se você quiser um conteúdo específico sobre isso, comenta aqui. Mas não apenas isso. Se a carga de trabalho está nociva para a saúde mental das pessoas, então, pensa bem. Precisa ser temporário, digamos assim. Tá? Então, não estou falando que é proibido trabalhar 12 horas por dia, porque aí você vai entrar em sobrecarga, etc. Não, eu acho que às vezes é necessário. Eu vou até falar mais sobre isso. Por quê? Porque é o segundo conceito. Porque as pessoas confundem o que é sobrecarga com carga adicional necessária. Parece que eu estou dando um somebody love, mas olha só. A sobrecarga é essa definição anterior. As pessoas estão trabalhando, vão chegar a lugar nenhum, e a saúde mental delas está comprometida. A carga adicional necessária é a demanda temporária de trabalho é maior do que a média. Mas, ao ser encerrada, levará com baixo risco ao alcance de metas relevantes para o projeto. Então, veja, a carga de um determinado período do projeto, a gente está falando aqui de um projeto de tecnologia, ela é maior do que a média. Vamos supor, em média, as pessoas trabalham 8 horas por dia, certo? Então, olha, pessoal, nas próximas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses que seja, a gente vai ter que trabalhar em média 10 horas por dia. Mas, quando a gente encerrar esse período, os riscos da gente não entregar o business case, dos riscos da gente não entregar os benefícios do business case são pequenos. Então, vamos, digamos assim, todo mundo comprar nesse propósito? Pô, se você deixa claro, você tem uma liderança forte e método, eu vou falar mais sobre isso, as pessoas vão comprar isso. O grande problema é, a pessoa tá trabalhando muitas horas, não sabe onde vai chegar, não sabe nem por que tá fazendo ali, eu vou chegar mais nisso também, e tipo assim, cara, não tem previsão de acabar, entendeu? Você se entregou numa jornada destruidora, não tem previsão de acabar. Isso é um problema, que eu acho que dá pra resolver. E agora a gente vai entrar na parte do quê? De benefícios. Ou seja, quais são os benefícios de sobrecarga? Se as pessoas acabam se entregando num contexto de sobrecarga, que elas trabalham mais do que o necessário entre aspas, né? Porque não tem objetivo de negócio a ser alcançado com baixo risco, apesar das horas. As pessoas trabalham mais do que é necessário e comprometem a saúde mental delas. Sabe por que acontece? Porque elas têm uma ilusão de que uma hora deixará de ser necessário. Olha, eu vou dar um super gás aqui, vou trabalhar loucamente, mas vai chegar um momento que não vão precisar mais nisso. Sabe, quando você se entrega numa rotina dessa, achando que uma hora não vai precisar mais, luz amarelo. Eu era assim. Então, olhe para esse contexto. Por outro lado, o benefício da carga adicional necessária é uma demanda temporária de trabalho, que ao ser encerrada, levará com baixo risco ao alcance de metas. Então, gente, eu preciso dessas horas a mais aqui. Ninguém quer trabalhar 16 horas por dia. Tô dando um exemplo drástico, né? Ninguém quer trabalhar 16 horas por dia. É uma coisa que vai destruir várias outras áreas da sua vida, mas não tem problema se for necessário durante um período curto, acordado, com uma meta clara, todo mundo comprado num propósito, saúde mental mais ou menos sob controle. Então, às vezes a carga adicional necessária é importante sim, desde que cumpra pelo menos os requisitos de metas do projeto e saúde mental. Beleza? E agora vamos para a parte do como. Como então vai resolver isso? Primeiro, vamos entender o seguinte. Onde as pessoas mais erram causando sobrecarga? Primeiro ponto onde as pessoas mais erram é na agilosidade. Se você não sabe quem é o agiloso é quem eu combato aqui em todos os meus conteúdos, que é o agilista ansioso. Olha esse fato aqui, tá? Não se espante com esses números, porque eu vou colocar a fonte, se você quiser depois consultar. Na Inglaterra, detalhe, a Inglaterra é a nação mãe do Prince 2. Prince 2, se você não sabe, é o método de gerenciamento de projetos, digamos assim, mais conhecido, mais prestigiado do mundo. O Prince 2 Agile, para mim, pelo menos, é a principal referência de gestão híbrida do mundo. O GHS, inclusive, que é o método que eu fiz,
para ensinar as pessoas a gerenciar projetos de software, ele é muito baseado no Prince 2 Agile. É uma cópia? Claro que não. Mas é uma adaptação, porque eu vi, cara, esse método aqui, quando as pessoas seguem, o projeto de software vai dar certo. Os meus deram certo, eu consegui várias coisas por conta de dominar esse método. Vejo transformações absurdas nos meus alunos, nas empresas que eu dou consultoria, por conta desse método. Então, a Inglaterra, apesar de ser a nação mãe do Prince 2 e do Prince 2 Agile, olha o que aconteceu lá. Um projeto de TI no governo foi orçado. Um projeto, gente. Um. E o Prince 2 nasceu lá no final da década de 80. Ele foi um projeto do governo. Tá? Não tô falando do Prince 2 Agile, que foi em 2015. Foi final da década de 80. Um projeto de TI do governo foi orçado em 7 bilhões de libras. Foi orçado, não. Teve... Então, corrigindo aqui pra vocês, ó. Um projeto de TI do governo foi gasto 7 bilhões de libras após ter sido orçado em 2,3. Ou seja, teve um estouro de orçamento de 3 vezes. Por quê? Por conta de agilosidade, gente. Agilistas ansiosos. Leia lá o artigo pra você entender. Nos Estados Unidos, 94%, nos Estados Unidos é mais grave. Isso aqui, na Inglaterra, esse artigo traz, né? Teve um projeto lá que custou 3 vezes mais. Acontece, né? A mãe do príncipe, etc. Agora aqui, olha o que acontece na terra do tio Sam, ó. 94% dos projetos federais de TI estouram custos e cronograma, ou seja, não tem como praticamente o governo... 94 é praticamente 100%, né? Ou seja, praticamente todos os projetos de TI do governo dos Estados Unidos não cumprem o prazo e não cumprem o orçamento, gente. Talvez entreguem benefícios. Não também, olha lá, ó. 40% são abandonados sem conclusão. Ou seja, só 60% do que eles fazem é viável continuar. Então, você percebe o tamanho da ineficiência? E no artigo eles falam, qual que é a causa? Falhas de governança e planejamento. Então, essa menina falou, olha, eu preciso de uma ferramenta que faz eu sair de uma jornada de trabalho de 10 para 7. Não são ferramentas. Não são ferramentas. E não é agilidade também. Porque essa palavra não faz muito sentido. Já tem outros vídeos aqui falando sobre isso. Se quiser, depois me provoca aqui e fala, Agostinho, por que a gestão ágil não existe? Eu vou falar pra vocês. E não acho que ela é ruim, não. Eu só acho que existe uma má compreensão. E quem me mostrou isso foi o próprio Gino Trentin. Eu quero depois um dia pegar uma live antiga que eu vi ele fazendo com o Mário Trentin e o Finocchio falando do porquê a gestão ágil se tornou gestão ágil. Na verdade, ela ia se chamar gestão adaptativa, mas daí a equipe lá não queria chamar disso porque existia já um nome de um livro chamado gestão adaptativa. Eles não queriam chamar de adaptativa porque ia ajudar lá um rival deles vender mais esse livro, então eles chamaram de gestão ágil. Então, infelizmente é isso. Tá? Então não sou eu que tô falando, não. O Gino Trentin é um grande expoente também de gestão de projetos aqui da internet. Então, gente, não são ferramentas. Se você trabalha com falta de governança e falta de planejamento, se você tenta aplicar a gestão ágil de forma errada, vai dar ruim. Isso acontece em países de ponta, como a Inglaterra e Estados Unidos, como eu estou mostrando aqui para vocês. Vai lá e consulte a fonte, tá bom? Então a agilosidade é um grande problema. Um outro problema que as pessoas erram muito é o seguinte. Existe uma ilusão de futuro. Vou mostrar aqui para vocês só de onde eu tô, ó. Ilusão de futuro feita por reflexões configuradas no piloto automático, gerando comportamentos destruidores. Então, se você for reparar aqui, ó, eu separo, ó, ilusão de futuro. Então, ilusão de futuro, feita por reflexões configuradas no piloto automático, gerando comportamentos destruidores. Por que existe uma ilusão de futuro? A pessoa trabalhando loucamente. Ela acredita, olha, se eu trabalhar loucamente hoje, no futuro eu vou ter mais dinheiro, vou ter mais carros, vou ter viagens, vou ter mais horas com a minha família, vou ter ótimas experiências. Entendeu? Então isso é uma ilusão. Cara, se você morrer amanhã, entendeu? Eu tô dando um exemplo, sabe por que eu tô dando um exemplo? E usando a palavra ilusão, que é muito boa, porque eu sigo vários empreendedores aqui na internet, vários gurus de empreendedorismo e produtividade, etc. Algumas dessas pessoas, não são todas, falam assim, olha, você tem que sempre querer mais. Você tem que querer mais dinheiro, você tem que querer sempre um carro melhor, você tem que estar sempre viajando, né? Você tem que estar sempre com muitas horas dedicadas à sua família, estar sempre buscando mais experiência. Eu não acho que isso é saudável para todos os contextos, entendeu? Eu acho que a pessoa que se dá bem com esse movimento de querer mais, mais, mais e mais, pode ser que ela tenha uma vida compatível com as metas dela, mas não é pra todo mundo isso. E por que é uma ilusão de futuro? Porque você não sabe, essa é a verdade. Você, assim, eu tô trazendo pra você a minha experiência quando eu trabalhava loucamente. Então eu trabalhava loucamente porque eu achava que quanto mais eu trabalhasse, mesmo que aquilo destruísse minha saúde, no futuro eu ia ser mais feliz, por exemplo, com essas coisas materiais aqui, entendeu?
E esse futuro pode chegar? Pode, mas a minha experiência é que eu vejo que as pessoas que se destroem no processo, por exemplo, em busca de dinheiro, quando elas conseguem o dinheiro, elas veem que a destruição às vezes não valeu a pena. Algumas falam que valeu a pena. E aí, assim, eu não sei o que vai funcionar pra você. Entendeu? Então, eu digo que é uma ilusão, por quê? Porque esse futuro pode nunca chegar, porque você nunca tem certeza de qual que é, digamos assim, o pré-requisito pro seu próximo minuto. E eu aprendi muito nesse livro aqui, ó. Recomendo você ler esse livro aqui, tá na Amazon, Mestre do Equilíbrio. Eu tô até pensando em fazer uma série desse livro. Esse livro é tão bom, gente, que eu comecei a ler ele e ele é tão bom, eu falei, não vou continuar lendo, porque senão ele vai acabar, né? Eu tenho uma relação, às vezes, meio maluca, assim, com livros, né? Então eu tô pensando em fazer uma série aqui, deixar uma playlist, os Mestres do Equilíbrio. Cada capítulo, um vídeo, pra me forçar a ler, me sair dessa ilusão de que o livro vai acabar e ajudar vocês, porque isso aqui é, assim, é um resultado, né, de anos de terapia lá do Afro, ajudando as pessoas em diversas áreas, né? Então, o equilíbrio na vida é um tema muito importante, né? Ele até constrói um significado de equilíbrio aqui muito bom. Comenta aqui se você quer essa playlist. Eu vou fazer ela de qualquer jeito, mas eu quero saber quem tem interesse nela, né? Então, se você tem uma ilusão de futuro, você vai, às vezes, se jogar nisso. E é uma ilusão porque você não tem certeza, tá? Outro ponto são reflexões feitas no piloto automático. Então, se você acha que no futuro você vai ser mais feliz com tudo aquilo, aqui é um ponto central, gente. Olha, infelizmente eu tô chegando nesse ponto central com mais de 30 minutos de vídeo, né? Mas isso aqui é muito profundo, olha só. Você faz uma reflexão no piloto automático, que mais dinheiro, mais carro, mais viagem, mais horas com a sua família, mais experiências é melhor. Mas de quanto dinheiro você precisa? Qual carro vai te deixar feliz? Qual é a viagem imprescindível? Qual é a experiência que falta? Quanta atenção você precisa dar para sua família? Então, quando você confronta essa crença de que você precisa mais, eu acho que você vai chegar à conclusão de que você não tem certeza. E por mais que você fale, não, mas são 10 milhões aplicados. Cara, tá bom. Talvez quando você tiver 10 milhões você vai ser feliz. Eu duvido. Mas vamos supor que seja. Tudo bem, mas existe uma grande chance de quando você chegar lá e falar, faltou alguma coisa. Eu vejo, gente, pessoas que relatam isso. Tá? Carro, mesma coisa. Sabe? Então, assim, essa destruição da sua vida em busca do material, ela pode te destruir. Porque você não sabe exatamente. Você não tem certeza. Você tá no piloto automático. Você criou metas no piloto automático condicionado pela sociedade. Você não para pra refletir direito sobre por que você quer o que você quer. E é por isso que você precisa meditar a respeito disso. Tá? E o outro ponto são comportamentos destruidores. Então, você trabalha até estourar a sua saúde física, mental ou dos seus relacionamentos. Entendeu? Então, você acha que no futuro você vai ter mais isso, porque você criou no piloto automático que isso aqui é importante, porque a sociedade toda prega isso. Quanto mais você tiver isso aqui, melhor pra você. E aí você se destrói de tanto trabalhar. Então, acho que é esse ciclo aqui que faz você se destruir, entendeu? Então, isso aqui é parte do problema, tá? Comenta aqui se faz sentido, gente. Porque, assim, pelo menos essa foi a minha reflexão. Tá? Então, eu acho que isso aqui pode te ajudar. E agora a gente vai encaminhar, né, para a parte final, que é como reduzir a sobrecarga das equipes de projetos de software. Então, eu separei aqui em 3 partes. Por quê, quem e como, tá? Então, por que você está fazendo o que você faz? Por que você está na área de tecnologia? Eu vi esses dias um vídeo do Fábio Akita, a última ida dele no Flow. Ele falou assim, olha, teve uma bolha aí da área de programação e tal, um tempo atrás todo mundo achava que se você estudasse programação, você ia ficar rico rápido, trabalhando pra fora, ou que se você trabalhasse com projeto de software, essa aí é a profissão do futuro. Ele até falou, nos Estados Unidos teve muita gente que largou direito, largou medicina, largou vários outros tipos de engenharia pra estudar programação e esses caras estão desempregados ou se lascaram, entendeu? Então, assim, reflita sobre o porquê você tá fazendo o que você faz, entendeu? Se você tá fazendo só por dinheiro, talvez você massacre tudo pelo dinheiro, pra depois ver que pudesse ter sido diferente. Então, não acho que é errado fazer as coisas por dinheiro, eu só acho que é um porquê meio vazio, entendeu? Você virou programador porque você quer ganhar dinheiro, cara, eu acho que as dificuldades vão acabar te tirando aí, porque você não gosta disso, entendeu? Por outro lado, eu assisti hoje um vídeo bem bacana, vou deixar aqui um material complementar pra vocês, ó. Esse vídeo aqui, como se tornar um profissional de sucesso. Esse cara aqui já foi consultor da McKinsey, né, que é uma das consultorias mais estratégicas do mundo. Muito bom o canal dele. Ele fala assim, olha, você tem 2 caminhos para você ser um profissional de sucesso. Seja como CLT, seja como empreendedor. Você tem paixão pelo problema, ou você tem paixão pelas pessoas, ou você tem paixão pelos dois, que é mais raro. Eu, por exemplo, trabalho com aumento da produtividade dos gestores de software. Quem são gestores de software? Gestores de negócio, gestores de projeto, desenvolvedores. Eu tenho paixão pelo problema de fazer as empresas mais eficientes com melhores práticas de gestão. E eu, na minha experiência, vi que projetos de software são um caminho para isso.
E eu vi que os projetos de software, na maioria das vezes, são hiper mal gerenciados. Hiper, né? Mais ou menos. Pô, eu moro em Cuiabá. E eu já dei consultoria para empresas do Brasil e de fora. Já fiz projetos no Brasil e fora. Vocês acabaram de ver aqui um artigo dizendo que Estados Unidos e Inglaterra, os caras jorram dinheiro por conta de má gestão, agilosidade. Agilidade confundida com bagunça. Cara, isso é um problema gigantesco. Eu sou apaixonado por resolver isso. E ao mesmo tempo, eu sou apaixonado pelos alunos também. Pelas pessoas que estão aqui. Se você tá aqui nesse canal, você ficou até agora nesse vídeo, eu sou apaixonado por você. É verdade. Eu tô interessado em você. Senão eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Pode ser que você talvez nunca nem fale comigo. Por isso que eu quero ouvir tanto seu comentário sobre o quanto esse conteúdo te ajudou. O quanto você compreendeu que faz sentido ou não essa visão sobre a sobrecarga, entendeu? Então eu me considero apaixonado pelo problema e pelas pessoas, porque eu vejo até a conexão emocional assim, que eu tenho com alguns alunos, entendeu? Eu vejo o cara batendo a cabeça ali, eu entrego o máximo, assim. Tem as pessoas que, por exemplo, entram no GHS, eles têm meu WhatsApp, a gente faz reunião, sabe? Eu oriento. Não é um programa assim que, não, a pessoa entra lá, assiste um monte de vídeo e você que se lasca, entendeu? Eu ainda tenho uma capacidade de atendimento dessa forma. Certo? Talvez no futuro não tenha, talvez no futuro isso seja muito mais caro, mas ainda é um preço super acessível para um atendimento personalizado. Né? Então, avalie. Por que você está fazendo o que você faz? Você tem paixão pelo problema? Você tem paixão pelas pessoas? E um outro ponto é, medite todos os dias para saber o que está passando aí dentro. Porque a sua capacidade de responder essa pergunta aqui, ó, por que você está fazendo o que você faz? Eu acredito sinceramente que ela vai vir na meditação. Se você meditar todos os dias para saber o que está passando aí dentro, você vai avaliar se você está trabalhando excessivamente por medo. Eu tô trabalhando por medo de talvez de perder meu emprego. Aqui tem uma cultura tão maluca que se eu não trabalhar loucamente eu vou ser demitido. Insegurança, pô, eu não tenho certeza se eu sou um bom profissional, então eu preciso trabalhar mais. Talvez as pessoas me aceitarem, ou talvez eu me aceitar, entendeu? Você tem ambições destruidoras, então você quer cada vez mais uma determinada coisa só, um tipo de meta, a meta financeira, vamos supor que tenha relação com isso. E tá deixando as outras de lado. Então acho que isso vai te destruir. Ou às vezes uma vontade de se provar, entendeu? Então você precisa meditar. Eu, particularmente, só consigo ver o que tá passando dentro da minha cabeça quando eu paro pra meditar. Só. Eu recomendo isso pra você. Você quer aprender a meditar? Siga lá o Guilherme Romano, Satyanata, referências. Comenta aqui, ó. Quero referência de meditação. Eu vou te dar, tá bom? Então, o primeiro ponto é isso, pra você resolver esse problema. Por que você tá fazendo o que você faz? Segundo ponto é, você sabe o porquê das pessoas? Sabe por quê? Se você sabe o porquê das pessoas, por que as pessoas estão fazendo o que elas fazem, talvez você pense 2 vezes antes de mandar uma determinada pessoa sacrificar as horas com a família, que podem nunca mais voltar, pela meta desafiadora do projeto. Então, o que eu quero dizer com isso? O cara às vezes está lá porque ele precisa manter a família dele, tá? Beleza, precisa sustentar os filhos. E talvez a esposa. Poxa, você tem consciência de que o projeto está sendo bem gerenciado? Vamos supor que você lidera eles. Tenho consciência, cara, tem método, tem ferramenta, tem gestão, a gente aqui dá o máximo, o negócio tá cada vez mais azeitado, todo mundo tem consciência, a maturidade de projetos da empresa é super grande. Se a gente se sacrificar só por esse período aqui, a chance de dar certo é muito boa. Então, meu, às vezes faz sentido, olha, combina lá com a sua esposa, que talvez, ou com seus filhos, você vai trabalhar um pouco mais, mas depois você vai voltar pra sua vida normal. Entendeu? Então você precisa conhecer as motivações das pessoas. Porque se você simplesmente, ó, tem que trabalhar loucamente porque a empresa funciona assim, senão todo mundo tá fora, mano, você tá se destruindo no caminho e você vai destruir as outras pessoas. Porque isso não é sustentável no longo prazo. Simples assim. Tá? Por alguns períodos eu entendo que é normal. Agora, no longo prazo, não. Beleza? Então comece pelo porquê. Seu, tenha bem claro o porquê você faz o que você faz, pra tomar cuidado, pra não se destruir, e busque o porquê nas pessoas. Se interesse verdadeiramente pelas pessoas. E depois você vai pro quem. Ou seja, as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, nos seus projetos de software, elas são competentes no que fazem? Ou podem melhorar? Avalie isso. Se você está na dúvida, por exemplo, eu quero saber se o problema é de competência. Olha, como o Vicente Falcone fala, só existem 2 causas para você e a sua empresa não terem alcançado ainda o nível que vocês precisam. Qualquer nível que seja, vamos supor de faturamento, lucro, é porque vocês não sabem fazer. Não sabem. Se vocês soubessem, vocês já teriam feito. Então, praticamente sempre é um problema de desenvolvimento de competências. Praticamente sempre. Competência para gerenciar os projetos, para gerenciar a empresa, para fazer a autogestão, por exemplo, meditando e refletindo e acalmando a sua mente. Tudo é uma questão de desenvolver competência, ter um olhar mais amplo. Tá? Então, avalie. As pessoas são competentes para fazer o que fazem? E se a resposta for não, você precisa de método. Tanto para definir bem as metas dos seus projetos, para gerenciar os projetos e aí acoplar ferramentas a esses métodos. Beleza? Olha, o que eu tinha para falar para você sobre sobrecarga é isso. Tá? Eu espero que tenha te ajudado. Você tenha compreendido sobre esse tema. E deixe aí um comentário se você acha que te ajudou, se você esperava alguma outra coisa, se agora você vai conseguir lidar melhor com a sobrecarga, pelo menos, sabe? Talvez assim, poxa, Agostinho, mas eu não trabalhar loucamente aqui, eu vou ser mandado embora. Cara, repensa a cultura dessa empresa, veja se é aí que você quer trabalhar mesmo. Ou negocia prazos, entendeu?
Eu acho que sempre existe uma saída pra você não se destruir e pra você tentar evitar que as pessoas ao seu redor se destruam, beleza? Se você gostou desse conteúdo, então deixa seu like aqui. Se você quer saber o caminho pra se tornar altamente produtivo como gestor de software e acha que eu posso te ajudar, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição. E se você quer o material complementar desse vídeo, receber esse mapa mental, responde o NPS. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.